Sistemas ópticos. Nesta categoria, eu estou incluindo sistemas que usam luz, sim, luz, para transportar a informação do lugar da escuta até o lugar do seu processamento e gravação. E vou focar em exemplos como microfone óptico, microfone a laser, microfone infravermelho. Eu vou explicar o conceito da operação que estes sistemas de escuta funcionam. Para entender melhor o conceito de operação desses sistemas, é necessário entender sobre o espectro eletromagnético. Nesse caso, a parte que se refere ao espectro eletromagnético da luz. Ok, aqui nós podemos ver o espectro da luz destacado na visão geral do espectro eletromagnético, que começa como espectro de rádio, vocês podem ver do lado direito, e vai até os raios gama do lado esquerdo, ou raios cósmicos até. Na sessão sobre transmissores de rádio, eu explico tudo sobre as características de ondas eletromagnéticas e, desta forma, aqui, somente vou salientar que a natureza de qualquer onda é uma energia que se propaga no espaço com certa potência que varia de acordo com a demonstração gráfica no topo de desenho. Vocês podem ver lá um desenho que representa uma onda, e neste desenho nós podemos ver que o sinal tem um comprimento de onda, que é a distância entre dois pontos onde o sinal se repete. Por exemplo, dois picos. Quanto maior esta distância, menor é a frequência do sinal, a frequência do sinal é o número de comprimentos de onda que passam em um segundo e é denominado em Hertz. Isso é uma explicação muito básica, mas vamos mergulhar em características de sinal eletromagnético nas aulas sobre sinal de rádio e microondas. Neste momento, é necessário entender que quanto mais o comprimento da onda, menor é a frequência, e isso é refletido no gráfico de propagação de onda no topo de desenho. Nós podemos ver nesse desenho a faixa de luz visível entre 0,4 a 0,87 microns e a faixa de infravermelho que abrange os sinais com comprimento de onda entre 0,7 e 1000 microns. Lembrando que um micron é um milésimo de um milímetro. Podemos ver também que a própria faixa de luz infravermelha é dividida em três partes. Near infravermelho, ou Near IR, que é a faixa de infravermelha próxima. Medium infravermelho, que é a faixa infravermelho média. E Far infravermelho, que é a faixa infravermelha distante. Os nomes se referem à proximidade do comprimento da onda à luz visível. No caso de equipamentos de espionagem que funcionam por onda de luz, todos os equipamentos que vamos analisar funcionam na faixa de infravermelho por vários motivos operacionais, entre eles o mais importante é que se trata de uma faixa de luz invisível. Vamos analisar o conceito operacional do microfone óptico. E nós podemos ver do lado esquerdo o microfone que seu funcionamento é por um mecanismo puramente mecânico, sem nenhum componente
eletrônico e com comprimento menor de 2 centímetros e diâmetro de cerca de 5 milímetros, dependendo do fabricante. A operação deste mecanismo mecânico, aliás, é mostrado no desenho à direita. Do lado esquerdo, você pode ver um LED, que é uma fonte de luz infravermelho, e ele transmite um feixe de luz através de um fio de fibra óptica. Este feixe de luz atinge uma membrana bem fininha e em seguida a luz volta para um processador que processa este feixe e reproduz o som no ambiente onde o microfone se encontra. Isso é possível porque a membrana, ao som do ambiente, vibra de forma diferente conforme as frequências e a potência do som do ambiente. Estas vibrações são embutidas na faixa de luz que atinge a membrana e se reflete dela de volta. Este feixe que volta é chamado feixe modulado, que significa que ele foi modificado para conter a informação do som do ambiente. A modulação de um sinal é amplamente explicada na aula sobre o conceito de transmissão de sinal eletromagnético. Os comprimentos de onda da luz que podemos achar em microfone óptico são geralmente de 0,85, 1,3 e 1,55 microns, porque nestas frequências a atenuação do sinal na fibra óptica é a menor. Como nós já vimos, estas frequências, o comprimento de ondas, já está na faixa do infravermelho, e desta forma estamos falando de luz invisível. Não é possível ver a luz quando passa na fibra. Ok, aqui nós podemos ver um sistema de escuta baseado no conceito que eu expliquei. Vocês podem ver no lado esquerdo o sistema que gera o sinal de luz transmitido ao microfone e analisa o sinal que volta. É interessante também perceber ao lado direito que o sistema tem mais uma opção, que é uma escuta através de paredes, que é tratada em aula separada. Neste caso, o equipamento funciona como se fosse um estetoscópio de uso na medicina, onde o médico escuta o batimento cardíaco do paciente. O conceito é similar e o equipamento, no lugar da membrana, usa a parede para fazer o papel da membrana. Uma luz é transmitida como no caso anterior e atinge a superfície da parede, e a luz que volta inclui a informação da vibração da parede, igualmente como no caso do microfone óptico. Em testes que fiz com o cliente, recebemos uma excelente resposta através de uma parede de 80 centímetros de cimento. Agora, quais são as vantagens? Primeiramente, excelente qualidade. Por mais que se trata de um conceito que não envolve nenhum componente eletrônico no microfone, e o conceito de microfone é puramente mecânico, é impressionante a qualidade que este microfone consegue atingir. Em relação às distâncias, é possível conseguir grandes distâncias graças a componente chamado booster, que cada cerca de distância pode aumentar a potência do sinal. Agora, o fato do microfone não ter nenhum componente eletrônico torna ele resiliente contra métodos de detecção, como, por exemplo, o detector de junções não lineares, que detecta circuitos eletrônicos,
ou contra detectores de campos eletromagnéticos, como scanners de frequência, que são temas abordados em outras aulas. Isso significa que a busca física é basicamente a única forma que podemos detectar este tipo de tecnologia, e isso também vai ser discutido nas aulas que tratam deste tema na parte de contramedidas. Microfone a laser também é um exemplo de transferência da informação feita por luz, e vamos analisar esta tecnologia e ver como ela funciona. O que é o laser? A teoria do laser é bem técnica e foge do escopo deste curso, mas eu quero a seguir somente explicar a forma que ele funciona e como isso é usado em sistemas de escuta por laser. Para atingir nosso objetivo, precisamos somente saber que o laser é uma luz gerada por emissão de fótons, que são os componentes de qualquer tipo de luz. E esta emissão é proveniente a partir de excitação de elétrons de certos materiais que mudam de energia após emitir seus fótons. Isso acontece em cascata, de modo que o fóton emitido por um eletrão estimula o eletrão seguinte a emitir outro fóton de igual comprimento de onda e fase, o que vai amplificar a emissão de feixes de luz de comprimento de onda definido e coerente. O laser é sigla inglesa para Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou seja, amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. O laser produz radiação eletromagnética com características muito específicas. Ela é monocromática, coerente e colimada. Monocromática significa que possui comprimento de onda muito bem definido. Coerente, todos os fótons que compõem o feixe emitido estão em fase. Na aula sobre transmissores de rádio, vamos entender sobre características de sinal eletromagnético, e entre estas características é a fase do sinal. E colimada propaga-se como um feixe de ondas praticamente paralelas. No caso do microfone a laser, a faixa de comprimento de ondas que os dispositivos funcionam é geralmente faixa de 0,7 a 1 microns, que é a faixa de infravermelha próxima, como vimos antes na análise do espectro da luz. Agora que temos uma ideia sobre a natureza do laser, vamos ver como isso é aplicado em equipamentos de escuta. Ok, na aula sobre o planejamento de escuta, nós vimos que um dos fatores de planejamento é a possibilidade de acesso ao local da escuta. A escuta de laser viabiliza fazer a escuta remotamente sem acesso ao local, desde que certas condições são atendidas, como vamos ver a seguir. Na imagem à esquerda, nós podemos ver uma implementação do sistema de laser composta de um transmissor de um feixe de luz de laser do lado esquerdo, e mais à direita o receptor do feixe do laser, que volta da janela, que é um feixe modulado, como já expliquei antes. Em outras palavras, a janela faz exatamente o mesmo papel que a membrana faz no caso de um microfone óptico, que vimos anteriormente.
o ângulo do feixe do transmissor com a janela é o mesmo ângulo do feixe que volta da janela com a janela. E este feixe nós chamamos feixe modulado, que carrega a informação do som gerada no ambiente escutado. No lado direito, nós podemos ver uma implementação onde o feixe do laser é projetado de uma forma vertical à janela. E já que a feixe que volta também é vertical, há necessidade de usar um dispositivo chamado splitter, que separa a luz do transmissor da luz que volta da janela e desvia este feixe para o local do receptor. Aqui nós podemos ver nessa imagem um exemplo de um equipamento de escuta a laser com um receptor, um transmissor. Ok. Vamos ver as limitações. Difícil de posicionar o transmissor e o receptor. A posição do transmissor e receptor precisa ser calculada com precisão para poder captar o feixe que volta da janela. Isso pode causar certo problema, já que estamos dependendo de certo espaço que precisamos colocar os equipamentos e não ser descobertos, obviamente. Ruído externo ou nas paredes atrapalha. Um ruído externo muito alto pode influir a vibração das janelas com vibrações que vão sobrepor as vibrações geradas no ambiente da escuta e desta forma gerar uma captação não inteligível. Também se tiver, por exemplo, um ar-condicionado na parede, também vai gerar ruídos nas janelas que vão interferir com as vibrações que queremos captar nas janelas e desta forma também o resultado da captação pode ser danificado. Este é o efeito que chamamos em inglês noise masking, ou mascaramento de ruído. Agora, pode ser evitado com sistemas de noise masking ou cortinas tipo blackout. Se vamos, por exemplo, usar uma cortina tipo blackout que tem uma espessura mais grossa, teremos um problema de usar uma escuta de laser, já que o material da cortina vai absorver parte da energia do som do ambiente e vai evitar a possibilidade da vibração das janelas. E pode ser descoberto com sistemas de visão noturna ou câmeras que possuem filtros IR. Sistemas de visão noturna é tema de aula separada, mas podemos adiantar que com um binóculo de visão noturna, que tem filtro, por exemplo, de detecção de IR, nós podemos enxergar a luz do laser que não é perceptível com olho nu. Para resumir, o uso de escuta a laser pode dar certo em condições bem específicas. Vale mencionar que existem equipamentos no mercado onde a emissão da faixa de laser não precisa ser feita obrigatoriamente em cima de uma janela. E é possível projetar o feixe da luz para qualquer outro objeto no ambiente alvo, preferencialmente sobre objetos com superfície liso. Então, isso é uma outra observação que amplia a forma que um microfone a laser pode ser implementado, mas são equipamentos mais sofisticados de modelo que só funciona em cima de janela.
Vamos falar de transmissor óptico infravermelho. Desde já vou destacar que esta tecnologia tem pouco uso para a área de espionagem ou investigação, tendo em vista a necessidade de ter uma linha direta de visão entre transmissor e receptor e também é seriamente afetada em caso de tempo ruim, de muita chuva ou muita neblina. Mesmo assim, vale mencionar a tecnologia porque, em certas condições que evitam essas duas limitações, a tecnologia pode ser implementada. O conceito da operação é relativamente simples. A luz captada é digitalizada no próprio sistema e a luz infravermelha é ligada e desligada conforme os bits da informação digitalizada. A onda possui um comprimento de onda menor de 0,8 microns geralmente. Esta onda é detectada por um detector baseado em fotodiodo que decodifica a luz captada e reconstrui a informação original. Ao contrário de um microfone a laser, não há necessidade de transmitir um feixe de luz infravermelho ao equipamento, mas, por outro lado, é necessário esconder o transmissor infravermelho no local da escuta, o que já é uma limitação em certas circunstâncias, fora das outras limitações desta tecnologia, como a seguir, por exemplo. Sensível a interferências solares e fontes de luz artificiais, se tiver no ambiente pode afetar a qualidade. A distância é relativamente muito pequena. Detecção por meio de equipamento de visão noturna, como já mencionamos em outros exemplos de transmissores ópticos. E linha de visão, sem quaisquer bloqueio. Então, como resultado de todas essas limitações, o único ambiente onde esta tecnologia pode funcionar com desempenho razoável é praticamente só ambiente fechado. Mais informações podem ser encontradas no meu livro Contra a Espionagem na Amazon em formato de e-book ou livro físico. Se o vídeo foi útil para você, não esqueça de dar um like e inscrever-se no canal. Se clicar no sino, você vai receber avisos sobre novos vídeos. Espero te ver no próximo vídeo.